Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos à minha casa e também ao meu canal, que é onde eu gravo, tá certo? Aqui, meu nome é Juan, sou professor de matemática e quero mostrar para vocês que a matemática é fácil. Eu quero que esse canal seja um auxílio pedagógico para professores, para alunos que queiram aprender matemática. A aula de hoje nós vamos falar sobre estatística, tá certo? O que é estatística? O que ela estuda, né? Isso nós vamos estar analisando agora. Onde vemos estatística? A gente vê estatística em política, para saber quem vai vencer, ou estimativa de quem vai vencer. Nós vemos também em bolsa de valores, em escolas, nós vemos também saber a média dos alunos. Então, a estatística está muito difundida no nosso dia a dia, certo? Então, nós vamos aprender várias nomenclaturas, várias situações para poder entender bem a estatística e também aprender a resolver os problemas estatísticos. Isso cai muito no Enem, principalmente em forma de gráfico. Ok? Como nós vemos estatística? Bom, ela pode ser trazida de formas de tabelas, formas de gráficos, formas de infográficos. Nós vamos ver alguns tipos aqui, que é o que cabe para o ensino médio, tá joia? Então, o primeiro gráfico que nós vamos analisar é o gráfico de barras, tá certo? Que é esse gráfico aqui que nós estamos vendo, onde as informações são dadas por forma de bastão. A gente tem que aprender e ter uma facilidade para poder ler o gráfico e poder dele tirar as informações. As pessoas têm um pouco medo de gráfico. Não pode. O gráfico é amigo. Por que o gráfico é amigo? O gráfico não permite que você interprete errado. Não tem uma vírgula que vai alterar todo o sentido da frase. O gráfico, você bate o olho e vê as informações. Esse é o primeiro tipo, que é o de barras. Tem um que é o de linhas, que é esse aqui, onde mostra as variações do que está acontecendo. Aqui eu peguei uma variação do dólar, tá certo? Ficticiamente, para mostrar esse exemplo de gráfico de linha. Tem um outro tipo que é chamado de seção circular, mas nós conhecemos como gráfico de pizza, né? Porque parece uma pizza, né? Essa aqui é a parte que eu como, porque eu sou gordo, e essa aqui é a parte que eu divido com os outros. Essa aqui eu como também, porque eu sou gordo, como 2 pedaços, tá certo? E tem um chamado criptograma, que são desenhos que simbolizam as estatísticas, que é esse cara aqui, ó. Aqui são figuras que mostram a situação de cada um. Tá aqui mundo, do baixo aqui jogos, do baixo aqui. Então esses que são chamados de pictogramas, tá joia? O que nós precisamos saber? Algumas nomenclaturas são importantes para a gente saber. Por exemplo, o que é uma população? O que é uma população? População nada mais é que o evento, as pessoas que eu vou estudar. Por exemplo, quem vai ganhar as eleições no Brasil? Nós estamos estudando a população brasileira. Poxa, mas a gente não pode consultar um por um, pegar todos os milhões, quase 250 milhões de brasileiros que nós temos e perguntar um por um, que aí já é eleição. Então a estatística é para fazer uma estimativa, para a gente tentar prever o futuro. Para isso a gente usa um conceito chamado de amostra. O que é a amostra? A amostra não tem a população, que é a galera? A amostra é um subconjunto, é uma partezinha que está lá dentro. Então eu separo um grupo e desse grupo eu faço a pesquisa e abranjo o resultado para a população. A amostra tem que ser tomada com alguns cuidados. Por exemplo, eu estou numa sala de aula com 50 alunos. Aí vejo um aluno comendo um hambúrguer e um outro aluno comendo um sanduíche natural. Aí na minha pesquisa eu falo, poxa, a minha amostra são esses 2 alunos. Então eu falo que 50% da sala come hambúrguer e o outro 50% come sanduíche natural. Não, isso não é verdade. Então a nossa amostra está muito pequena. Então a gente tem que pegar uma amostra numa quantidade significativa para que a gente possa realmente retratar o mais próximo do real da população, ok? Indivíduo e objeto é justamente cada elemento da minha amostra. Quando eu sou entrevistado, eu sou um objeto, sou um elemento da amostra que está sendo utilizada para ver o comportamento de uma população. Tá tranquilo? É facinho, facinho. Vem comigo, vocês vão ver que é muito simples. O que são as variáveis? É tudo aquilo, todas as características que eu quero ver. Modelo de carro, quantas portas tem, eficiência de motor, consumo de gasolina. Então, essas são as variáveis que vão ser estudadas em cada pesquisa. Beleza? Bom, essas variáveis se dividem em 2 categorias. As qualitativas. Basicamente, as qualitativas a gente não consegue botar números. Por exemplo, cor de carro. A gente não consegue colocar número. Então, as qualitativas são aquelas que não tem como botar número. Você dá qualidades às pessoas. Quem tem instrução, grau de instrução, preferência de cores, tá certo? E elas se dividem em 2 maneiras. As ordinárias. O que são as ordinárias? São aquelas que tem uma ordem sequente, tem uma ordem de hierarquia. Por exemplo, você vai
numa loja de um restaurante, aí tem lá o controle de qualidade. Aí você marca, foi ruim, foi regular, foi bom, foi excelente. Então essa é uma variável qualitativa, que a gente não consegue numerar, mas existe uma sequência lógica de valores, né? O ruim, o bom, o regular e o ótimo. As nominais, aquela que não importa a ordem. Por exemplo, carros vermelhos, carros azuis. Quem é mais importante? O carro vermelho ou o carro azul? Não, são apenas cores. Tá legal a diferença? Então os ordinais, quando precisa de uma ordem de hierarquia. Vamos fazer um estudo da população que tem, de estudo da população. Então, ensino médio, superior, pós-graduação, mestrado. São qualidades que têm ordem, são ordinais. E nominais não precisam de uma ordem específica, ok? A outra variável nós chamamos de quantitativa. Então, o nome já diz, eu ponho quantidades, tá certo? Altura, massa, pressão atmosférica, pressão arterial, quantidade de portas no carro. Então, essas são variáveis que você põe valor. E essas variáveis, elas têm duas maneiras de representar. A discreta, que é um número finito. Por exemplo, quantos filhos hoje em dia o brasileiro tem por casal? Quantos alunos da escola conseguiram a média 7? Então eu dou valor específico, 18, 24, 42. Já a contínua é quando tem aquele intervalozinho. Por exemplo, você faz um exame de sangue, aí você vê o seu colesterol. Para o seu colesterol estar bom, ele tem que estar numa faixa de valores. De um valor X até um valor Y. Então, se você está naquela faixa, você está bem. Se passou, você já tem que tomar alguns cuidados. Então, quando a gente fala de intervalos, nós falamos de variáveis quantitativas contínuas. Massa, altura, tá joia? Muito bom. Vamos que as coisas vão ficar melhores. Frequência absoluta e relativa. A melhor maneira que eu vi para explicar isso é mostrando uma tabela. Aqui tem uma tabela de modelo de carro e quantas pessoas tem desse modelo. O que é frequência absoluta? Eles pegaram e somaram. Quantas pessoas usam o carro Ford? 5. Nissan, 8. Toyota, 5. Fiat, 2. Volkswagen, 3. GM, 4. Num total de 27. Então esses valores aqui são chamados de frequências absolutas, que é o total de pessoas que possuem cada elemento, cada variável. Aqui 8 pessoas usam Nissan, tá certo? E a frequência relativa? A palavra relativa está sempre ligada à relação com alguém. Então, em outras palavras, a minha frequência relativa vai ser o meu valor absoluto dividido pelo meu total, em porcentagem. Então, de 5 em 27 dá 18,51%. 8 em 27 vai dar 29,62. Então eu pego o 8, divido por 27 e transformo em porcentagem. Então valor absoluto é quantas vezes efetivamente aquele evento acontece. O valor relativo é em relação ao total que foi avaliado. Eu vou ver qual é a porcentagem das pessoas que tem Ford, qual a porcentagem das pessoas que tem Nissan e assim sucessivamente. Beleza então? Vamos continuar aqui. Vamos falar de algo que nós estamos muito acostumados, que é média. Média aritmética ou média, tá certo? Como é que funciona a média aritmética? Bom, você faz prova, né? Faz a primeira prova, a segunda prova, a terceira prova. Tira 5, 10, 3. Como é que é a sua média? Você vai pegar, somar suas notas, já que todas elas têm o mesmo valor. Todas as provas, por exemplo, valem de 0 a 10. Aí você vai somar o quanto você tirou e vai dividir pelo número de provas que você fez. No caso aqui 3. Eu vou ter um exemplozinho aqui. Exemplo. Ele fez 4 provas. Todas elas têm o mesmo valor, certo? Então eu vou somar e vou dividir pelo número de provas. Aí a gente vai pegar que a média aqui vai ser 5,5. Essa é a média aritmética. Muito comum chamar só de média. Falou em qualquer problema. Calcula a média, é a média aritmética. Ok? Então basta somar os valores e dividir pelo número de eventos que aconteceu. Um exemplo aqui da escola, pelo número de provas. Você fez 10 provas. Você vai somar a nota que você teve em cada uma delas e dividir por 10. Ok? Maravilha. Moda. O que é moda? Há um tempo atrás eu estava com um barbão, vocês veem no meu Facebook, até no meu Instagram, eu estou com um barbão, que era moda ter barba de lenhador. Por que chamou-se isso de moda? Porque todo mundo começou a usar. Esse conceito serve pra gente. Por exemplo, se eu tiver uma sequência numérica igual essa,
eu vou ver o número que mais se repete. Esse número que mais se repete, que no caso aqui é o 2, é a moda dessa sequência. É interessante a gente colocar a sequência de forma crescente ou decrescente, não importa, mas que seja na ordem, pode ser crescente ou decrescente. E vou ver o número que aparece mais vezes, tem a maior frequência. Esse número é chamado de moda. Olha que moleza, a moda aqui é 2. Por quê? Ele se repete mais vezes. Tá joia? Bom, mediana. A mediana eu quero achar um número que está mais no meio da minha sequência. Só que a mediana se distingue de dois jeitos. Quando a sequência é ímpar, que é o nosso caso aqui, o número ímpar, eu vou pegar exatamente o número que está no meio. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse número aqui está no meio, certinho. Então esse cara é a nossa mediana. E quando a sequência tiver uma quantidade par de números? Aí já não dá mais para fazer desse jeito. Eu vou ter que fazer o quê? Vou pegar os dois termos centrais, repare. Tem 3 números à direita e 3 números à esquerda. Eu pego esses dois aqui e vou fazer a média, ou também chamado de quê? Média aritmética. Aí eu vou somar, no caso aqui, 9 mais 6 dividido por 2, que vai dar 7,5. Então a mediana dessa sequência aqui é 7,5. Repare, não precisa aparecer aqui, igual nesse. Tá joia? Estou sendo claro? Está sendo legal pra gente? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Bom, média ponderada. Vocês já devem ter visto situações que uma prova vale 10, a outra vale 5, a outra vale 3, um trabalhozinho vale 8. Bom, se tem uma prova valendo 10 e uma outra valendo 20, se você tirar 6 nas duas, você tirou a mesma nota? Não, porque 8 em 10 é uma coisa, 8 em 20 é outro valor. Então, para ajustar isso, surgiu a média ponderada, que é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o quanto que eu tirei e vou multiplicar pelo peso da prova. Um exemplozinho aqui, Na primeira prova eu tirei 5, ela tinha peso 1. Na segunda prova eu tirei 3 e o peso dela era 2. Na terceira prova eu tirei 6 e o peso dela era 1 de novo. E na terceira prova eu tirei 8 e o peso dela era 3. E vou dividir não mais pelo número de provas, mas pela soma dos pesos. 1, 2, 1 e 3. Esse resultado vai me dar a média na minha nota, que é chamado de média ponderada, porque estou ponderando sobre os pesos e os valores de cada prova. E nesse caso aqui, fazendo toda a conta, a minha média vai ser 5,87. Aí, multipliquei 5 vezes 1, 3 vezes 2, 6 vezes 1 e 3 vezes 8, dividi por 7, que é a soma dos pesos, tá certo? Aí vai dar 41 por 7, de cabeça, claro que fiz de cabeça, mentira, fiz antes, 5,87. Tranquilo? Tá claro a diferença entre média aritmética e média ponderada? Maravilha, então vamos continuar aqui. Como é que então fica a generalização aqui? Eu vou pegar a nota e multiplicar pelo peso, vou somar por esse produto e dividir pelo peso de cada uma dessas provas, como exemplo. Ok? Vamos lá, que vai continuar nisso aí.